acho que a questão aqui é uma questão mais profunda do que estar a discutir quem é que já defendeu isto ou quem é que já defendeu aquilo. É uma questão de paradigma. E o paradigma é o paradigma ideológico deste governo. E a forma como o governo, em muitas decisões como nesta, de certa forma, molda a opinião pública para a opinião pública ir atrás de si. E apesar de Pires de Lima ter dito em 2014 que jamais lançaria a privatização antes das eleições, coisa que está a fazer agora, e devo dizer que a privatização ainda não foi feita, corrigindo o que aqui foi dito. Sim, não foi feita. A verdade é que há aqui um paradigma que é um paradigma altamente liberal, que não é discutido e que se perde nestas discussões. Não há dúvida que, desde o tempo de Jorge Coelho, que o PS defende a privatização não de mais de 50% da TAP, mas de 30 e tal por cento do capital da TAP e uma parte para os trabalhadores. Mas devo dizer que isso a mim é absolutamente indiferente. Eu estou aqui para dar a minha opinião e se o PS tivesse defendido a privatização nos termos em que este governo está a defender, eu estaria aqui a dizer que sou absolutamente contra. Nós estamos a falar de uma companhia que não pode ser comparada com outras companhias de outros países por razões que já aduzimos aqui. Estamos a falar de uma companhia de um país periférico, diferente disso nessa medida. Estamos a falar de uma companhia absolutamente essencial para rotas com os PALOPes. Estamos a falar de um país que tem uma população imensa imigrada e, portanto, de facto, a TAP é uma empresa pública fundamental. A Sofia disse aqui que estamos há não sei quantos anos para resolver este problema. Ora, aí é que bate realmente o ponto. É que a verdade é que se estamos desde o tempo de Jorge Coelho com esta discussão não da totalidade do capital, mas 30 e tal por cento, é que afinal o problema não é assim tão grande, porque a TAP ainda cá está. É porque eu acho extraordinário que as pessoas digam que estamos há anos para resolver este problema terrível que é a TAP e ainda não se der ao contrário de inverter o raciocínio diabolizante do governo, que é, apesar de estarmos há tantos anos a tentar privatizar a TAP funciona. E a TAP teve uma altura em que melhorou muito a sua performance até em termos financeiros e depois teve aquele episódio terrível do Brasil que todos sabemos. Outro equívoco, há 18 anos que o Estado não põe €1 na TAP. Portanto, não é verdade que nós estejamos a gastar dinheiro com a TAP, que nós estejamos todos a ser esmagados por causa da TAP. Não é pura e simplesmente verdade. É a técnica da mentira. Em segundo lugar, há a técnica do medo. A técnica que se a TAP não for privatizada vai acontecer um horror. E isto é a técnica utilizada pelo governo para levar a sua avante, que é uma avante ideológica. Porque, de facto, quando os argumentos do governo vão neste sentido, por exemplo, nós não estamos a querer ganhar dinheiro, mas depois dizem que é porque a TAP estava prevista no memorando em termos de empresas a privatizar. Mas estava prevista no memorando em termos de empresas a privatizar para se ganhar dinheiro. Só que o valor que era exigido para o conjunto das privatizações já foi atingido, logo não é obrigatório privatizar a TAP. Portanto, as duas umas resolvam-se nos argumentos e não brinquem com a inteligência dos portugueses, estamos um bocadinho cansados disso. Em segundo lugar, então não é para isso, é para quê? Para salvar a TAP? Ora bem, Passos fez exatamente o contrário. É que ao contrário do que aconteceu no tempo, por exemplo, em que Jorge Coelho era ministro, em que houve uma decisão da Comissão Europeia, em que estava a tentar privatizar 30 e tal por cento e uma parte para os trabalhadores, nós aqui ainda tivemos alguma abertura de negociação por parte da Comissão Europeia. E a verdade é que num país em que temos tido exemplos como a REN, em que os portugueses estão a ver que as privatizações trouxeram os benefícios extraordinários às suas vidas, o que Passos Coelho fez foi exatamente o contrário. Passos Coelho fez tudo para não salvar a TAP. Porque recusou-se terminantemente, eu não estou a dizer que ele conseguiria, as negociações com a Comissão Europeia, mas teve a porta aberta e nem sequer bateu à porta. E isto é que é indigno do Primeiro-Ministro, que tem uma empresa de bandeira como esta. Quanto às condições, os cadernos de encargos nestas privatizações, eu queria que alguém me desse um
exemplo de um caderno de encargos que já tenha sido cumprido. Nunca foram cumpridos. A Sofia falava em transparência. Eu, como cidadã e como deputada, tive acesso talvez a 5% da informação a que seria normal eu ter acesso relativamente à TAP. E, portanto, acho urgentíssimo uma investigação a todo este processo. Quanto ao caderno de encargos, vamos imaginar que acontecia aqui uma magia e que se cumpria tudo. Mas cumpria-se para quanto tempo? 10 anos. Então, daqui a 10 anos desapareciam as rotas. Isto é uma coisa extraordinária, as pessoas estarem contentes com isto. Em relação às condições laborais, em relação às rotas. São 10 anos, está garantido, mas e daqui a 10 anos? Acabou o país? Acabaram as rotas? Acabou todos os interesses de que nós estivemos a falar? E, portanto, eu acho que isto é realmente grave. E é grave também o facto de não ter sido cumprido a lei quadro das privatizações, o facto de não se terem ativado a avaliação das entidades independentes, como a lei quadro das privatizações existe, que é por concurso público, e foram apenas, pelo menos entre os advogados, por ajuste direto, a sociedade, e não me importa dizer, Vieira de Almeida e a sociedade Rui Pena associados, e associados conjuntamente com as Deloittes deste mundo e com os bancos deste mundo, e, portanto, isto é efetivamente um ótimo negócio para quem compra a TAP. Agora, isto é um exemplo de um paradigma ideológico e não nos podemos perder em minudências, porque isto é um tirocínio ideológico que nos tem perseguido desde que Passos chegou ao poder, e a técnica é sempre o mesmo. O medo. E mais, para acabar, queria só dizer isto. Passos Coelho não tem feito outra coisa senão dizer mal da TAP. Ora, se eu quisesse vender o meu carro, eu punha um anúncio a dizer o meu carro não tem rodas. E deixo a pergunta. Não se pode dizer que a empresa é a falência. É efetivamente uma selvageria liberal e moral dizer que é bom os trabalhadores terem uma garantia que nem sequer é garantia por 30 meses. E em relação ao capital, eu devo dizer que tenho para mim que, além dos 49,99% do Newman, tenho para mim que ainda está para investigar se não há empresas europeias ficticiamente criadas por forma a contornar aquele regulamento europeu que obriga a que haja um mínimo de capital europeu. E, portanto, sabe-se muito pouco. Isto deve ser mesmo investigado e é extraordinário que o único argumento que resta ao Governo foi a greve dos pilotos mostrou que nós tínhamos razão. Diz tudo do caráter deste Governo.